Quando a LG lançou o G6 no mercado, ela causou uma certa indignação nos consumidores por trazer um celular com hardware inferior ao dos seus rivais, que trazia um chipset mais atual da Qualcomm. Isso fez com que o aparelho deixasse a desejar em desempenho comparado a outros flagships. Agora, com o G7 ThinQ, a LG trouxe um produto mais competitivo, oferecendo a mesma plataforma Snapdragon que é encontrada nos principais flagships do mercado. Será que o novo smartphone topo de linha da sul-coreana briga de igual com os demais? É isso que iremos descobrir em nossos testes. Além disso, veremos se a bateria rende bem. Começamos pelo nosso teste de velocidade, onde medimos quanto tempo o G7 leva para abrir uma dúzia de aplicativos. Aqui temos apps que já vêm com o celular, incluindo cronômetro, câmera, galeria, configurações e Chrome. Há também outros que foram baixados da Play Store, incluindo Netflix, Spotify, Photoshop Mix e os jogos Asphalt 8 e Pokémon GO. Apesar de contar com hardware potente, o G7 passa vergonha quando o assunto é velocidade. O smartphone da LG não apenas é mais lento que seus rivais para abrir todos os apps, como também não conseguiu segurar nada na memória, fazendo com que ele leve mais tempo que muito celular intermediário e até alguns básicos, o que é algo totalmente inaceitável. Se em uso real o G7 deixa a desejar para os rivais em benchmarks, pelo menos ele consegue o mesmo nível de pontuação, chegando a 256 mil pontos no AnTuTu, o que o coloca ligeiramente abaixo do Galaxy S9 e Xperia XZ2. Já no Geekbench, o modelo da LG supera por pouco os rivais da Samsung e Sony. Em benchmarks gráficos, tivemos resultados mistos. O G7 conseguiu pontuação maior em testes mais antigos, enquanto em ferramentas que exigem mais do processador gráfico do aparelho, vimos resultados abaixo dos rivais da Samsung, Sony e Apple. O G7 tem poder de fogo de sobra para rodar jogos com o melhor desempenho possível, mas não é isso que vemos aqui. Em títulos travados para não passar de 30 FPS, tivemos esta média com Asphalt 8 e Genesis 2. Curiosamente, o Vainglory, que roda 60 FPS em muitos aparelhos, aqui não passou dos 30. Mortal Kombat 5 também apresentou um resultado decepcionante, ficando com média de 41 FPS. Isso não chega a atrapalhar a jogatina, mas não entrega a mesma fluidez vista em jogos mais leves como Clash Royale e Subway Surfers. No PUBG Mobile tivemos um bom desempenho com a configuração padrão. Para quem está viciado neste jogo não terá nenhum problema aqui no smartphone da LG. Já vimos que o G7 não surpreende quando o assunto é desempenho, mas a sua bateria, será que rende bem? Começamos os nossos testes colocando o aparelho totalmente descarregado na tomada para ver quanto tempo leva para recarregar sua bateria. Com 30 minutos na tomada, é possível recuperar 30% da carga, chegando a 78% com 1 hora de recarga. Para ter o G7 totalmente recarregado, é preciso esperar quase 2 horas, sendo um tempo mais longo do que outros aparelhos com tecnologia de carregamento acelerado, como é o caso do Galaxy S9. Agora, com a bateria totalmente recarregada, colocamos o G7 para reproduzir um vídeo em Full HD até torrar totalmente uma carga completa. O smartphone da LG rendeu 9 horas e 51 minutos, ficando abaixo do G6 que rendeu 2 horas a mais. Comparado ao rival da Samsung, o G7 rendeu 4 horas a menos em reprodução de vídeos que o Galaxy S9. Se em reprodução de vídeos o smartphone da LG entrega uma autonomia de bateria inferior ao rival da Samsung, em gravação ambos ficam empatados. Aqui foi possível gravar vídeos em Full HD por 3 horas e 42 minutos. Esse não chega a ser um tempo muito bom, já que há vários outros modelos top de linha que gravam vídeos por mais tempo. Outro teste que o G7 também decepciona é o de videochamadas no Skype. Aqui ele rendeu apenas 4 horas e 49 minutos, ficando pouco mais de 1 hora abaixo do Galaxy S9 e quase 2 horas a menos que o G6.
De qualquer forma, deve ser uma autonomia suficiente para muitos usuários do Skype. Em um teste mais prático, simulando o uso real com vários apps e jogos, o G7 chegou a render 14 horas, superando em 1 hora seu antecessor, mas ficando 1 hora abaixo do Galaxy S9. Isso quer dizer, se você tirar o G7 às 7 da manhã da tomada, ele descarregará às 9 da noite. Para quem é viciado em jogar no celular, o G7 rende em média 5 horas longe da tomada. Em jogos mais pesados, como o PUBG Mobile, a autonomia cai para menos de 4 horas. O Android do G7 precisa de melhor otimização por parte da LG. O seu novo flagship foi mais lento em nosso teste de velocidade comparado aos rivais e também ao G6. Não apenas isso, mas há muitos celulares mais baratos que conseguiram segurar todos os aplicativos abertos na RAM em nosso teste. O aparelho também não empolga em jogos, apresentando fluidez inferior de modelos intermediários até mesmo da própria LG. Em bateria, vemos resultados mistos. Em alguns testes, o G7 superou seu antecessor, mas em muitos outros a autonomia deixa a desejar para os rivais da Samsung e Sony. No geral, o G7 é um bom aparelho top de linha, mas há opções no mercado que oferecem melhor desempenho e autonomia de bateria. De qualquer forma, é sempre bom conferir ofertas do aparelho na descrição do vídeo, o que pode ser uma boa compra dependendo do valor a ser pago. Não esqueça de conferir a matéria completa no site do Tudo Celular e também se inscreva no canal para não perder outros vídeos do G7. Aqui foi Francisco Lucena e até a próxima!